Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com o nosso mini curso de WordPress Gutenberg, que é o novo editor do WordPress. Então é aqui onde paramos na aula passada, com exceção dessa imagem. Eu só deixei para retirar agora na aula para vocês já verem algumas opções de blocos. Então vamos voltar. E aqui, quando eu quero ter mais opções, eu clico aqui do lado. E aí você pode duplicar, né, alterar a ordem, levar para cima ou para baixo da página, editar como HTML. E nós vamos aqui remover o bloco. E pronto, aí basta atualizar, né? E já não vai ter mais essa imagem e essa tela que paramos na aula passada. Na aula anterior eu respondi algumas perguntas aí, então esse site que estamos utilizando no curso, ele já está com o tema OceanWP e também já está com WooCommerce. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma página, adicionar nova, e eu vou ir listando as ferramentas que nós já testamos, né, que já fizemos testes de compatibilidade. Aí assim, quando alguém visualizar daí o vídeo e a lista, já vai saber quais ferramentas foram testadas. Então vou colocar aqui, ferramentas compatíveis. E eu vou criar uma lista simples aqui, depois eu edito. Então, desde que eu comecei esse mini curso, nós já testamos o Elementor, o OnePress, testamos o tema OceanWP e testamos também o WooCommerce. E todos esses não deu nenhum problema, pelo menos aqui, né, que é um site simples, com pouco conteúdo. Eu vou deixar assim mesmo, e depois, conforme formos trabalhando aqui no próprio curso, e chegar a hora, eu edito essa página, né? E aí já vou ensinando vocês também a como fazer uma edição legal utilizando o Gutenberg. Então eu vou publicar essa minha página, publicar, e agora vou ir em aparência, menus, e vou colocar este item no menu do site. Aqui está a principal, eu vou adicionar ferramentas compatíveis e vou colocar também início, adicionar, para termos um menu ali em cima, né? E agora salvar menu, vamos atualizar aqui o nosso site. E pronto, então no decorrer do curso, todas as ferramentas, né, que vocês sugerirem, que nós fomos testando, eu vou ir listando aqui, Aí no final do curso nós vamos ter uma lista de tudo que foi testado com o Gutenberg, legal? Então é isso aí. Vamos lá para o assunto da nossa aula então. Deixa eu fechar. Nessa aula nós vamos trabalhar com bloco de textos. Eu vou até excluir esse aqui também para começarmos do zero. Remover bloco. Eu vou ensinar para vocês algumas configurações de textos, principalmente aquilo que tem de novo no Gutenberg. Aqui tem duas formas de você inserir conteúdo. Você pode clicar aqui, adicionar texto ou digite para outro tipo de conteúdo. Então você clica aqui e se você começar digitando, você vai escrever um parágrafo. Clicando fora, isso daqui virou um bloco parágrafo, que você pode visualizar por aqui. E aí ele vai ter as opções de bloco como parágrafo. Você clica e aí você vai ter as opções de parágrafo. Outra forma de você fazer isso é você clicando aqui em cima, onde tem esse botãozinho de mais, e vai ter todas as opções que você pode utilizar, né, nativas do Gutenberg. Então você pode clicar em mais usados e colocar parágrafo, ou então procurar aqui a seção correspondente, blocos comuns, parágrafo também. E tanto faz, essas três formas vai dar no mesmo, que é inserir aqui um campo de parágrafo. E aí você vai colocar aqui o seu texto, vai começar a escrever o seu artigo. Aqui em cima ele já tem as opções mais comuns, mais utilizadas. Você clicando aqui, mudar o tipo de bloco. Você clica e aí você pode alterar, você pode deixar tudo como título, vai ficar desse jeito, ficou o título, você vai escolher se é H2, H3. Você pode mudar o tipo de bloco novamente ou voltar aqui, Pronto, voltei. Você pode transformar tudo isso em uma lista, então já deu para entender, né? Só que aqui o recomendado então é você voltar aqui pela setinha, desfazer. É mais fácil.
E aqui você vai mudar aí para algum outro tipo de bloco, só que perceba que é tudo referente a texto, né? Não permite você trocar para uma imagem, por exemplo. E você pode colocar verso. Vamos ver como vai ficar aqui o verso. Atualiza. Ó, se você utilizar verso, vai ficar desse jeito aqui, que eu não faço a menor ideia para que serve. Você vai colocar aqui, ó, vamos até fazer um novo teste. Vou inserir e agora também, ó, continua as duas formas de inserir texto. Ou você coloca aqui e vai no mais ou aqui em cima. Vamos ir por aqui que é mais fácil. Vou colocar aqui o verso que eu não entendi. Olha lá, ele fica com essa formatação. Vamos atualizar. E eu não faço a menor ideia para que serve isso daqui. Se você sabe, deixa no comentário aí e compartilha com a gente. Eu vou retirar aqui este verso e aqui vamos conhecer um outro tipo de conteúdo. Aqui é transformar para parágrafo. E agora vamos... Bom, lista já foi, citação. Ele apenas vai deixar desse jeito, vamos ver. Pode ser que isso, o formato, né, o design mude de acordo com o tema, né? Aí você precisa ver aí no tema que você utiliza como vai ficar. Então esse é o formato de texto de citação. Se você quiser utilizar, achei bem interessante para colocar na introdução de um artigo, né? Acho que eu vou utilizar esse recurso. Fica realmente muito legal, muito simples, né? Então, para você colocar no início do seu post, eu acho que fica bem interessante. Só que aí é legal você colocar menos texto. Ó. Atualizar. Olha só, fica bem legal, né? Colocar aí no meio do artigo, no início, até no final do artigo, alguma informação extra, né? Bem legal. Então, vamos lá. Clicar aqui novamente. Ele tem outras opções também, olha só, já estou conhecendo aí, né, novas técnicas produzindo esse curso para vocês. Então vamos lá, eu vou colocar esse daqui, aqui está normal e aqui grande. Atualizar. Atualizando a página, vamos ver o que acontece. Aí apenas aumentou o tamanho da fonte, né? Ficou melhor até do tamanho normal. E vamos continuar aqui, ó, transformar para parágrafo novamente. E outra opção que temos, verso pré-formatado, citação, lista, título. Pré-formatado, ele vai ficar assim, né, sem formatação nenhuma. Atualiza. E atualizando a nossa página. Vai ficar desse jeito, que também é parecido com aquele verso. Não sei, eu estou com a impressão de que o verso ele não funcionou muito bem, né? Eu acho que não é essa aparência que era para ser se fosse verso. Então não sei se está funcionando muito bem a opção de verso, pelo menos aqui no nosso projeto. Mas aí você pode testar no seu e ver o que acontece. Então vamos lá, vou voltar para parágrafo. Então basicamente essas são as opções de blocos para utilizarmos texto. Vamos clicar aqui. Ó, parágrafo, título, verso, citação, pré-formato, aqui já utilizamos. Elementos em linha, não. Blocos comuns, parágrafo, título, lista, citação, título, subtítulo, já vimos também. Formatação, verso pré-formatado, você pode utilizar o texto em formato de código, vamos colocar aqui. E aí aqui você vai escrever o código, vamos ver. Coloquei aqui uma tag de strong para deixar em negrito, porque o Gutenberg também tem o elemento HTML, se eu não me engano. Então eu quero ver qual que é a função desse código. Tá, aqui não é para ser HTML. Vamos testar aqui com a tag IB. Então aqui não é HTML, aqui é para você utilizar o estilo código. Vamos ver só a palavra. E fica desse jeito. Então ainda não sei qual a utilidade deste bloco de código. Aqui tem algumas opções, adicionar verso.
Tá, aqui por enquanto não vamos fazer isso. Então não sei como que fica esse bloco. Adicionar novo. Nós paramos em formatação. Código pré-formatado. Aqui também já foi. Elementos de layout. Não tem nada sobre texto. Widgets. Shortcode você vai colocar texto, mas é um código de algum plugin, de alguma ferramenta que você adiciona. Não é necessariamente um texto que você vai escrever, então não é por aqui. Posts e comentários também não, e códigos incorporados também não. Então essas são as opções de texto que você tem para utilizar com Gutenberg. Agora vamos para a parte de formatação. Então aqui eu tenho um parágrafo. E você visualizando aqui do lado, como eu disse, você pode omitir e ter uma visão melhor, ou você pode habilitar e ter opções de configuração do documento, que vai ser visibilidade, categorias, imagens, resumo, etc. E em bloco você vai ter a formatação dos blocos. Então você clica aqui no texto e você pode formatar algumas coisas. Você pode mudar aqui configurações de texto, tamanho P, tamanho M, G, GG, você pode redefinir para voltar ao tamanho padrão, você pode regular o tamanho aqui por esse sistema, ou ainda pode colocar aqui a medida de 30, medida de 20 ou de 15. Provavelmente essa medida é em pixel. Para você ver o código também desse texto em HTML, vamos fazer o seguinte, clica aqui no bloco, clica aqui em cima, editar como HTML, então fonte style 15 pixels, então essa medida aqui é em pixels. Você quer voltar ao modo visual, você simplesmente editar visualmente. Tem mais algumas opções aqui, aqui nós mudamos o tamanho da fonte. Aqui você pode alterar a formatação desse bloco para a letra capitular, que é a primeira letra maior, a primeira letra do nosso texto. Basta habilitar e olha só, já ficou maior, né? Vamos atualizar aqui e visualizar como que fica. Nesse tema aqui ela fica bem grande, né? Talvez o tema que você utilize tenha uma formatação diferente. Só que aí já vai dando um formato, né, mais agradável para o seu texto, com os detalhes aí a mais. E continuando aqui, você tem configurações de cor. Então você pode escolher a cor de fundo e você pode escolher a cor de texto para mudar, dar um destaque em algum parágrafo. Então agora basta atualizar e olha só, o seu texto vai mudar aí completamente, né, as cores. E aí você pode ir, isso daqui é legal para você deixar aí um texto em destaque no meio do artigo, ou no topo, ou no rodapé. Então é bem legal, né? Uma formatação bem interessante aí alterar essas cores, certo? E por último nós temos aqui o avançado. Isso daqui é algo que vamos utilizar bastante nas próximas aulas, porque vai nos dar aí possibilidades infinitas de customização. Então vamos apenas para um exemplo. Eu vou colocar aqui uma classe. Eu vou tirar aqui, voltar para a formatação padrão, então limpar. E vou colocar aqui a cor limpar também. Pronto. Por exemplo, eu vou colocar uma classe aqui para eu editar esse texto com CSS. Então eu vou colocar a classe texto post 1. Você pode colocar qualquer nome, eu prefiro colocar nomes que sejam fáceis de lembrar sobre do que se trata essa classe. Então aqui é uma classe que vai formatar um bloco de texto que está dentro de post e eu coloquei um para identificar aí variedades. Depois eu posso criar a versão 2, 3, etc. Mas aí fica a seu critério, você pode colocar aqui cavalo, jacaré, por exemplo. Então vamos lá, eu vou deixar aqui texto post 1 e vou atualizar. Se eu atualizo o meu site não vai mudar nada, né? Apenas voltar para a configuração inicial. Voltou ao padrão. Então eu vou colocar aqui e eu vou ir em aparência, personalizar, vou abrir em outra aba e eu vou alterar o CSS desse meu bloco aqui. E aí, tendo acesso ao CSS, eu posso fazer aí inúmeras formatações, né? Apenas esperar carregar aqui, que a internet não ajuda muito. Então agora eu vou ir em CSS adicional. E vou colocar aqui essa classe que eu vou copiar e vou colocar aqui.
CSS eu já ensinei aí, tenho aulas no YouTube, tenho aulas gratuitas no wordpressdefinitivo.com e tenho meu curso Premium também. Então se você não sabe nada de CSS, eu recomendo que assista às aulas para depois vocês conseguirem fazer essa configuração. Então vamos lá, agora que eu tenho acesso a essa minha classe, eu posso fazer a formatação que eu quiser com CSS. Por exemplo, eu posso colocar aqui padding de 40 pixels. Então publicar, e agora eu criei um espaçamento no meu texto de 40 pixels, atualizando a página e não deu certo. Vamos ver, texto post 1 atualizado, texto post 1 padding 40 pixels. Deixa eu clicar aqui. E não deu certo aqui a minha configuração. Vamos ver por quê. Deixa eu colocar aqui important e agora sim. Então aqui eu vou precisar colocar esse important para identificar que eu quero que seja carregado, a prioridade é essa formatação aqui que eu tenho e não a formatação original do texto. Então se eu tiro o padding, ele fica desse jeito. Se eu coloco um espaçamento, ele fica mais contido. Por exemplo, posso colocar aqui ó, 60 pixels e vou publicar. Agora eu vou voltar aqui no meu post, vou tirar um pouco de texto. Vou colocar novamente aqui uma cor azul e uma cor branca e vou atualizar. Então olha o que aconteceu com o meu texto. Ele fica mais contido, né? Fica com uma apresentação diferente. Tudo isso porque nós colocamos uma classe nesse bloco de texto e também começamos a formatar essa classe. Então aqui você vai poder fazer inúmeras coisas, né? Vai ficar muito legal, muito interessante. E aí você vai poder colocar aqui diversas propriedades CSS, como por exemplo Font Family. E aí você pode colocar a fonte que você quiser, que vai alterar somente para esse bloco. Por exemplo, Font Family Area, ponto vírgula. E publicar. E agora vamos atualizar a nossa página. E olha só, eu mudei totalmente a propriedade apenas desse bloco. Se eu incluir aqui um novo parágrafo e colocar um texto, e então atualizar a nossa página. E olha só, o outro texto não tem essa configuração. Então é um recurso muito interessante, é muito fácil de aplicar com o Gutenberg. E aí vamos poder aí criar, né, um design bem legal, bem interessante. Para ficar melhor ainda, eu vou simplesmente aumentar aqui um pouco essa fonte, vou colocar 20. E aqui, quer ver, eu vou atualizar primeiro. Então nós vamos deixar o nosso projeto final dessa aula desse jeito aqui, com a fonte 20 pixels. E se você quiser replicar toda essa formatação para o segundo bloco, é muito simples e muito fácil, né? Então eu vou deixar aí como uma tarefa de casa para você replicar toda essa formatação nesse segundo bloco da forma mais rápida possível, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula, onde vamos trabalhar com novos elementos. Aqui nós trabalhamos com textos. Se alguém ficou com dúvida ainda de alguma formatação referente a texto, coloca aí nos comentários que eu respondo. Na próxima aula vamos trabalhar com outro tipo de conteúdo, provavelmente imagens. Então é isso aí, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para todos vocês e até mais.